Para a meditação da palavra nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 6 até o de número 9. E o texto bíblico diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por cada parte desse culto. Eu espero humildemente que o Senhor tenha se alegrado em cada momento dele, Senhor. Agora eu te peço que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos convença daquilo que precisa ser modificado em nós. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para essa parábola, se você olhar o texto bíblico, você vai ver que há algo antes, onde há alguns questionamentos, alguma situação que ocorre, onde Jesus começa a falar com aqueles que estão ouvindo. E Jesus começa a falar sobre 2 tragédias, e uma é a matança que houve com os galileus no templo por Pilatos, onde vai falar sobre uma mistura de sangue com o sacrifício. Ele vai falar também de um acidente sobre uma torre de Siloé, que talvez na construção ou em alguma reforma houve um acidente ali. Mas Jesus traz no texto, o evangelista registra isso, que havia uma noção errada, que a morte violenta, o momento difícil, estava ligado a um grande pecado. Jesus refuta a ideia que a desgraça dos outros não pode ser para nós um alvo de um julgamento cruel. Antes, possivelmente, uma advertência de Deus para todos nós. Devemos sempre olhar para o desastre da vida, os terremotos, assaltos, sequestros, assassinatos, falência, desastres diversos, a pandemia, como um constante chamado de Deus ao arrependimento. Depois de uma série de acontecimentos, como praga, seca, mortes, Amós, ele relata cada ato desse, Amós 4, versículos 6 ao 12, e Amós diz assim: Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É estranho que estejamos sempre mais interessados no destino dos outros com o que está acontecendo na nossa própria vida. A gente vê isso nos relatos bíblicos, onde alguns chegam para Jesus e perguntam sobre a questão da dificuldade de ser salvo, e são poucos que vão ser salvos. O próprio Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus sobre o destino de João. Muitas vezes nós estamos preocupados olhando para a vida do outro, no local de olharmos para a nossa própria vida. João Calvino vai dizer que agimos presunçosamente quando assumimos a autoridade sobre os nossos irmãos, enquanto a lei de Deus subordina todos nós a si mesmo, sem exceção. E aprendamos então que não devemos julgar, exceto de acordo com a lei de Deus. Jesus diz aos judeus que se você não se arrepender, você vai perecer igualmente, como aconteceu com tanto aqueles que Pilatos matou,
contra os que foram subterrados sobre a torre. Mas ele marca no versículo 3 e 5, dê uma olhada no texto bíblico. No versículo 3 e 5, ele diz assim: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele vai repetir isso. A parábola, ela está colada a esse texto. A parábola explica a necessidade urgente de arrependimento. É para dizer que eu e você ainda temos uma chance em relação a Deus. Deus ainda está disposto a dar uma oportunidade. Quando eu gosto muito de coisas para rir, e mexendo no Instagram, eu vi uma imagem, eu queria contar essa ilustração. Um homem vai ao médico e, ao retornar, a esposa pergunta assim para ele: e aí, marido, está tudo bem? E o marido diz assim: não, eu vou morrer. E a mulher diz assim: é mesmo? Por quê? Assim, o médico falou que eu tenho que mudar a alimentação e fazer exercício. A mulher responde: é verdade, você vai morrer. Há uma coisa muito interessante no ser humano que me chama a atenção, em todos nós, é que parece que as coisas que fazem mal, nós temos um prazer, e aquilo que nos faz bem, temos muita dificuldade de realizar. Há uma grande loucura em nós, que há coisas que são fáceis de serem realizadas para que aquilo vá bem, a nossa vida espiritual, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, mas a gente tem extrema dificuldade de realizar, e sentimos um prazer muito grande naquilo que pode gerar morte nos relacionamentos, na nossa vida. E eu quero meditar um pouquinho, usando esse texto bíblico, sobre um alerta divino para todos nós. Deus, através dessa parábola, faz um alerta, nos chama a atenção, e a primeira coisa que Ele nos chama a atenção é sobre a incumbência da eleição. Em Efésios 1, versículo 6, na primeira parte, vai dizer o seguinte: que nós fomos eleitos para o louvor da sua glória. Nós fomos eleitos para o louvor da sua glória. O encargo, a tarefa de nós que somos filhos de Deus, povo de Deus, nós existimos para o louvor da glória de Deus. O versículo 6 do texto que nós lemos vai dizer que certo homem tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Essa figueira não estava ali por acaso. Essa figueira não foi plantada ali por acaso, sem razão. Eu e você não existimos por acaso. Nós existimos para fazermos parte do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Deus criou você e a mim com um propósito, com a razão. Nós cantamos uma música muito interessante, que sendo os meus dias bons ou maus, tu estás comigo. Por mais triste que tenha sido a sua história no passado, Deus estava com você, formando você, com um propósito, com a razão. Deus nos escolheu, nos chamou, nos salvou, nos declarou justos. Deus te colocou, você nessa existência, para frutificar. Somos filhos, somos herdeiros, somos sal, somos luz, somos o bom perfume de Cristo, perfume de vida para aqueles que reconhecem e atendem o chamado, e perfume de morte para aqueles que recusam o chamado. Somos também chamados como a meninas dos olhos de Deus, e Zacarias 2:8 vai trazer isso. Temos tudo da parte de Deus para produzir fruto. Temos a palavra, temos a oração, temos o poder do Espírito Santo. Alguns autores vêm dizer que nós temos o poder da ressurreição. Fomos plantados junto ao ribeiro de água. Salmo capítulo 1 vai dizer isso, que você dá fruto no tempo e fora do tempo. Somos plantados em Cristo. Salmos 92:3 vai dizer o seguinte: plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios do nosso Deus. Mas o texto vai marcar que esse homem tinha uma videira e ela plantada na vinha, ela se elevava acima da vinha, porque quem já foi no vinhedo, existe uma altura, mas a figueira vai mais acima, vai além.
Todo o firmamento pertencia à figueira. Ela se destacava na aparência, na beleza, na pompa, na folhagem. Meus amados irmãos e irmãs, temos um templo muito confortável, não é verdade? Temos toda uma estrutura para crescimento. Temos homens e mulheres capacitados nesse lugar que proclamam a palavra domingo após domingo durante a semana, que se debruçam sobre a Bíblia e trazem alimento sólido dia por dia. Desfrutamos de todas as bênçãos do céu. Mas o texto bíblico vai dizer que esse homem que tinha, ele vem e procura fruto e não achou. A figueira já estava adulta. O dono vai procurar fruto nela durante 3 anos consecutivos. E ela teve a oportunidade de dar o fruto. E ele não encontra. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo você é batizado? Há quanto tempo você faz parte da igreja? Quantos frutos, se o Senhor te chama, você tem para apresentar ao Senhor? Talvez muitos de nós não tenham fruto, estejamos secos, talvez tenhamos enterrado os nossos dons. Eu quero ler um texto onde Jesus está contando a parábola do semeador, e vai dizer o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Existe a possibilidade de termos escutado a palavra e a palavra foi tão interessante a nós, mas a gente ficou tão preocupado com tantas coisas que talvez a gente não tenha fruto para apresentar ao Senhor. Deus espera fruto de nossas vidas. Ele procura frutos, não folhas. Deus não se satisfaz com aparência, fachada, beleza exterior. Eu sei que é muito importante para todos nós, ao vir nesse lugar, realmente tomarmos banho e colocarmos perfume, colocarmos a nossa melhor roupa. Mas o culto verdadeiro de adoração não está nisso. Não está na aparência. Não está nas melhores vozes. Doutrina sem fé, fé sem obras, palavra sem prática, não agrada a Deus. Deus quer fruto. Ele tem direito, Ele espera, porque Ele nos deu o Seu Filho, Ele nos mandou o Espírito Santo, Ele nos deu a Sua palavra, Ele nos capacitou com dons e talentos, Ele nos amou, nos plantou, nos supriu todas as nossas necessidades. Ele esteve conosco todos os momentos. O propósito de Deus é encontrar em nós fruto. João 15, versículo 8, vai dizer o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. De novo, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que deis muito fruto. E aí eu quero ir para o segundo ponto. Além da incumbência dessa eleição, nós temos que ter a eficiência que glorifica a Deus. Nós temos uma competência, nós temos uma aplicabilidade, nós temos um proveito, uma serventia. E essa serventia é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Em João 15, 8, nós lemos que nós somos chamados para dar fruto, e muito fruto. A esterilidade não é um mal neutro, ele é um mal desastroso. Quando eu e você não produzimos fruto que glorifica a Deus, isso é demérito. A figueira só estava tirando força e substância da terra, e em troca não estava produzindo nada. Ela retirava de outras árvores, por meio da sombra e absorção, calor e seiva. Eu vou contar uma história que eu aprendi lá em Juquiá, da mãe do pastor Edson. Ela explicou que
ela tem várias galinhas e vai alimentando. E determinadas galinhas, quando elas começam a comer muito, se alimentar muito, quando ela fica gorda, acontece um fato com ela. Ela não produz ovos. Aí ela perde a razão de ser e ela é abatida. Quando somos estéreis e inoperantes, prejudicamos a obra de Deus. Você é chamado, e eu também somos chamados para ser bênção. Ou somos bênção, ou somos maldição. Ou ajuntamos, ou espalhamos. Mateus 12:30 vai falar sobre isso. Ou somos por Cristo, ou contra Cristo. Lucas 11:23. A nossa vida, a vida da igreja, através das nossas atitudes, através da nossa palavra, ou nós estamos por Cristo ou estamos contra Cristo, através do nosso testemunho, da nossa ação. A inoperância e a esterilidade são a negação da fé que professamos. Devemos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Por que sou crente? Por que eu venho à igreja? O que Deus espera de mim? Quando a figueira não tem fruto, ela mente. Se tem folhas, é sinal de fruto. A continuação do versículo vai dizer que o dono vai dizer o seguinte: pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que fez nela um grande investimento. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome ao redor dela. As pessoas estão próximas de nós e estão morrendo. Porque quando mostramos alguma atitude, essa atitude ainda contradiz a vida cristã. Quando a figueira ela não tem fruto, ela frustra o propósito de Deus, ao qual Deus a criou. Quando eu não dou fruto, eu ocupo um lugar inutilmente e não glorifico a Deus. No breve catecismo, na questão 3, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. A palavra nos chama, ela ordena que eu e você dê muito fruto. A esterilidade crônica justifica uma intervenção radical de Deus. Amados do Senhor, certa vez eu já ouvi dizer que o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, e o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Mas quem conta essa parábola é o próprio Cristo. Versículo 7 vai dizer assim: pode cortá-lo. João 15:2 vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Só mais um pedacinho do catecismo, agora o catecismo maior, na pergunta 120, que se exigem dos que ouvem a palavra pregada, produzam os devidos frutos em suas vidas. Fácil? Não. Produzir o fruto que agrada a Deus não é fácil, mas eu vou voltar novamente à música. Nós temos um ajudador, nós temos um intercessor, nós temos um bom advogado. Hebreus 4, versículo 16, vai falar que acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu e você somos alvo de um favor imerecido. Jesus é o único caminho, a única solução para nossas vidas é uma vida em Cristo. O filho pródigo, em Lucas 15, versículo 17, vai dizer o seguinte: caindo em si, ele que tinha se afastado, ele cai em si
e volta. Volta para um novo começo. Pedro, o qual Deus tinha chamado ele, que estava pescando, e Deus disse que ele seria um pescador de homens. Quando Jesus morre e ressuscita, Pedro diz assim: vou pescar. Mesmo reconhecendo a Cristo, vendo ele ressurreto, ele volta às antigas práticas, e Jesus vai ao encontro e restaura Pedro. Na carta no Apocalipse à igreja em Éfeso, João vai escrever ali que vai dizer o seguinte: volta ao primeiro amor, aos que estão trabalhando para ter mais intimidade com o Senhor. A eficácia da intercessão de Jesus, Jesus intercede por Pedro, ele reconhece as frustrações, as quedas, e ele ainda clama no favor de Pedro, que vai dizer que ele intercedeu e ele intercede por você. Versículo 8, dá uma olhadinha novamente no versículo 8. Lucas 13, 8 vai dizer o seguinte: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha estrume. Versículo 8 vai falar sobre alguém que intercede, alguém que intervém, alguém que entra, dizendo o seguinte: Senhor, uma outra oportunidade. E nós temos isso através do perdão. O perdão suspende o castigo já decretado. Deixo ainda este ano. Muitas vezes, quando domingo após domingo, quando eu estou aqui nesse lugar, ou sentado nas cadeiras como os meus irmãos estão aqui, eu olho para as pessoas que estão assistindo e as pessoas estão meio que sonolentas. Eu brinquei com a minha filha hoje, falei assim: filha, leva um pouquinho de água e toda vez que alguém estiver mexendo com o celular, joga água na pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você brincamos com o pecado, e o salário do pecado é a morte. E dia por dia nós vamos ficando mais apáticos, não oramos, não lemos a palavra, não desejamos ter comunhão, não queremos dar o testemunho, não anunciamos o Evangelho, tornamos infrutíferos. É por isso que em algum momento é necessário a gente ter uma luta com Deus, como teve Jacó, e deixar de ser trapaceiro para ser o príncipe do Senhor. Mas é uma luta contra a carne, porque enquanto eu e você estivermos satisfazendo os desejos da carne, a gente vai continuar com um estado de apatia, só de aparência. Eu desenvolvi uma técnica que eu sou capaz de ficar olhando para a pessoa e não estar nem ouvindo o que ela está sendo dito. E eu não estou falando sobre o que está sendo dito agora, mas quantas vezes Deus já falou com você e já te chamou. Jesus chama você novamente: vamos começar outra vez. Deus apaga as suas transgressões, Ele não leva em conta os seus pecados. Não menospreze a graça e o perdão de Deus. Deus investe na restauração. Deus oferece não apenas o perdão, mas Ele age em você. Eu gostei demais da música. Ele nos acompanha, sendo dias bons, sendo dias maus. Ele acompanha, Ele age em você. Você não está só. Por isso que ele diz assim: até que eu cave ao redor dela. É preciso abrir sulcos. Isso dói, fere, mexe, corta raízes, desinstala muita coisa acomodada. Eu falei com a minha esposa que eu ia ficar um tempo sem assistir TV. O primeiro dia eu estava extremamente triste.
Quando eu e você decidimos fazer algo em relação a Deus, qualquer coisa, abrir mão daquilo que satisfaz a nossa carne por causa de Deus, isso traz mal-estar. Mas Jesus diz assim: deixe que eu cave ao redor dela, deixa que eu movimente a terra, deixa que eu mude as estruturas. Mas não só isso, eu vou pôr adubo. Deus revitaliza as raízes, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela comunhão, pelo testemunho. Eu quero convidar você a não jogar fora esses recursos de Deus que Deus disponibiliza para você, porque Deus quer que tenhamos uma vida santa. Deus quer que o seu casamento seja santo e cheio de amor. Por isso que Ele diz: maridos, ame a sua esposa. Eu ia dizer assim: fala para sua esposa agora que você a ama. Mas tem gente que não gosta disso. Mas a Bíblia vai dizer que o coração dos pais deve ser voltado aos filhos, e o coração dos filhos voltado aos pais. A Bíblia já diz isso. A Bíblia fala sobre bons patrões, sobre bons empregados. A Bíblia chama a gente para ser bons cristãos, verdadeiros cristãos. Como eu já disse no texto de Apocalipse 2:5, Apocalipse 2:5 vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, removerei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olha, eu quero marcar aí: volta à prática das primeiras coisas. Está casado já há um tempo? Às vezes o casamento não vai bem. Volta à prática das primeiras coisas. Você sente saudade do primeiro amor que você tinha quando se converteu? A Bíblia não está dizendo assim: volta a sentir a emoção que você sentia quando se converteu, não. Ela fala assim: volta à prática das primeiras coisas. A porta do arrependimento ainda não se fechou. Este é um alerta ao arrependimento, pois está próximo do retorno de Cristo. Eu quero concluir e quero pensar com você algo. Olha o que está no versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. O evangelista Mateus e Lucas vai dizer o seguinte: que o machado está posto à raiz da árvore. Se endurecermos o nosso coração à voz de Deus, se continuarmos omissos, inoperantes e estéreis, se rejeitarmos a restauração, o juízo de Deus será inevitável e inapelável. A parábola que a gente leu, ela não tem conclusão, porque ela nos convida a uma decisão. Deus dos milagres pode fazer você frutificar, como fez com a árvore seca de Arão florescer. Mas eu quero te perguntar e fechar com essa pergunta. Se você vai a um médico, ele fala assim: você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa mudar o que você está alimentando os seus olhos e o seu ouvido. Você precisa fazer exercícios, os exercícios devocionais. Qual é a sua resposta? Você vai dizer assim: terei nova vida. Ou você vai responder assim: vou morrer. É um convite de Deus. Eu quero convidar você a cantarmos o hino juntos. E logo após nós vamos fazer a nossa oração final, a oração do Pai Nosso e a bênção. Vamos cantar, vamos louvar o nosso Deus.